Meninas, tudo bem com vocês? Eu tava fazendo um tutorial ali em dinamarquês e acabou que tive que mudar os planos. Tava fazendo esse tutorial, esse olho aqui, ó. É um olho bem simplesinho assim. E aí eu tive que mudar os planos. E aí resolvi gravar um outro vídeo. E o tema que eu escolhi, eu já tava meio que pensando nisso ontem e resolvi fazer esse vídeo pra vocês. O assunto é um bate-papo, na verdade, né, um tricotar com as mulheres, com os homens, sobre o relacionamento. Relacionamentos, filhos, casamento, enteados, né? E uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, assim, é como que eu vim morar aqui, como que aconteceu e tudo mais. Pra quem não sabe, vou contar um pouquinho. Na verdade é um pouco pessoal a história, mas eu vou contar só aquilo que eu acho que eu quero contar e acredito que de alguma forma possa ajudar aí alguma mulher, algum homem, né, que vai casar com alguém que já tenha filhos e com alguém que já é um pouco mais velho, porque tudo na nossa vida são experiências e a gente aprende todo dia. E eu não quero ser egoísta e eu quero passar essa experiência para vocês, que eu acho que de alguma forma pode ser que ajude alguém que esteja passando ou que vá passar pelos mesmos problemas que eu passei. Para quem não sabe, eu tenho 35 anos e meu marido tem 53, tá? Eu ouvi muitas vezes, ouvi amigos meus me dizerem, nossa, quando eu ia pro Brasil de férias, né? Pessoas dizer que, eu pensei que você se casou pelo dinheiro, pelo fato dele ser um homem mais velho e tudo mais. Acreditem que o amor, ele não tem idade. Ele não tem idade, não tem raça, não tem cor. Quando você ama alguém, você rompe barreiras, você pega um avião para ver essa pessoa, porque eu acho que quando você é um amor verdadeiro. Mas, continuando a história, ele tem 4 filhas. Quando eu vim morar aqui nessa casa que eu tô até hoje, há 10 anos, moravam com ele apenas as 2 filhas mais velhas e as 2 mais novas com a mãe. A história é um pouquinho assim, para contar um pouco da minha experiência, para que possa ajudar alguma de vocês ou alguém que vai passar, né, pela mesma situação. A mais nova tinha 10 anos e a outra, que era a segunda filha, tinha 15 anos. Que eram as 2 que não moravam com a gente, né, que não moravam com ele na época, moravam com a mãe. E logo depois, acho que um ano depois, as 2 mais velhas acabaram se mudando porque ficaram de maior, então foram morar cada um no seu canto. Porque é bem comum aqui na Europa, depois dos filhos, né, a maioria das famílias, os filhos estarem maior e morarem sozinhos. Confesso para vocês que não foi fácil. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, até porque 2 delas, né, já casaram, têm filhos, então eu acho que tudo isso faz com que todo mundo cresce. Eu cresci, elas cresceram, né, como se diz, nós amadurecemos e aprendemos muitas coisas. Mas desde quando eu vim pra cá, eu nunca fui aquele tipo de pessoa assim de exigir dele, eu quero que você goste mais de mim, não muito de suas filhas ou vice-versa, sabe? Eu sempre soube e sei onde é meu lugar. Por quê? Nunca se deve comparar, pôr numa balança, o amor de pai com os filhos e um amor de um homem para com uma mulher. É um amor totalmente diferente. Não existe isso. Então, assim, até porque quando eu vim pra cá, ele já tinha 5 anos que já tinha se divorciado, já tinha tido outros relacionamentos, mas não tinha assim ninguém que ele tinha posto dentro da casa dele. E claro, quando
vem uma nova mulher ou um novo homem para dentro da sua casa, é como se estivesse roubando meu pai ou roubando a minha mãe. Então eu sempre soube onde era meu lugar. O que eu fazia quando as meninas vinham para cá, para que ele tivesse o espaço dele junto com as meninas e para que elas não sentissem como se eu estivesse tomando o pai delas, o que eu fazia? Eu ia pro quarto, ver uma novela, um filme, ler um livro, né? Isso eu achava que eu estava fazendo a melhor coisa. Só que depois de muitos anos, hoje em dia a gente conversa sobre isso e dá muita risada, e elas, eu não sei as outras, mas pelo menos uma delas que a gente estava conversando há um pouco tempo atrás sobre isso, ela achava assim que era porque eu não gostava delas, porque eu não queria aceitar elas, mas não, era porque eu queria que elas tivessem esse espaço com ele. E eu sempre dizia para ele convidar as meninas para vir almoçar, para vir jantar, porque eu queria, assim, eu percebi que mesmo sendo família, depois que elas se mudaram daqui, de alguma forma eles não tinham tanto contato. E eu não queria ser, sabe, a pedra no caminho, eu não queria ser a culpada dessa distância. Então eu sempre o incentivava a convidar as meninas para ir almoçar, para jantar, para ter mais esse contato. E isso foi acontecendo aos poucos e tudo mais. Já teve problema assim de pegar minhas coisas sem permissão e eu não gostar e eu ter que explicar para ele. Já teve várias vezes de eu dormir chateada, de guardar a mágoa só pra mim, mas aí um dia eu tive que parar e pensar, não, eu não posso guardar isso só pra mim, eu tenho que chegar pra ele e falar e explicar, mesmo que vá doer pra ele, mesmo que talvez ele fale isso pras meninas, mas são coisas que precisam ser ditas, né? Eu sei que não é fácil pra ele, não foi fácil pra ele na época, e eu não sei se ele chegou a falar isso pras meninas ou não. Mas hoje a gente dá muita risada de tudo isso. Mas o que eu aprendi nesses anos todos que se passaram é que além de você não poder nunca comparar, como eu disse, o amor, né, exigir dele, você tem que gostar mais de mim do que das meninas, aquela coisa de dar presente porque elas iam se sentir enciumadas. Então eu sempre tive muita cautela assim, né, de tudo isso. E com o tempo eu fui, né, devagarinho, sabe, tipo mineiro comendo pelas beiradas. Eu percebi que não eram elas que tinham que me aceitar, eram nós que tínhamos que nos aceitarmos, né, nós que tínhamos que uma conviver com a outra e aprender a conhecer uma outra, né? Nós quatro, na verdade. E eu acho que a melhor coisa que nós fizemos foi quando todas nós viajamos para o Brasil e lá eu pude mostrar para elas como que eu sou, né? Naturalmente, normal, assim, porque elas vinham para cá, mas não tinham tanto contato comigo, porque nós não conversávamos muito. E no Brasil eu mostrei para elas tudo. Eu levei elas em todos os lugares turísticos. Nós fomos para Maceió, Salvador e Recife. E eu levei para esses lugares as feiras populares, os lugares de turista. Comprei todos os tipos de sucos, mostrei a elas o Brasil como é no nosso dia a dia, ir na feira, no mercado, na peixaria, essas coisas assim típicas mesmo. E sempre naquela preocupação de, protetor solar toda hora, lembrar de beber água e dar muita água de coco, então para que elas não tivessem um problema, então assim... Fui realmente assim a mãezona que elas não tinham naquele momento. E eu acho que isso foi uma das melhores coisas que nós fizemos, porque assim elas puderam me enxergar como eu sou, né? E hoje elas falam que tudo o que aconteceu foi como se diz, um desentendimento. Que eu, na verdade, eu continuo sendo a pessoa que eu sempre fui, desde quando me mudei pra cá, só que elas não queriam enxergar, né? Elas não queriam ver. E eu também, claro, amadureci, porque eu tinha vergonha de falar com elas, de perguntar alguma coisa, porque eu achava que elas me tratavam mal, mas nem por isso eu as tratava mal, eu sempre
de uma maneira ou de outra, tentando ali aos pouquinhos tratar com carinho, com respeito, mas uma coisa eu sempre deixei muito bem clara, tanto para elas e quanto para o meu marido. Eu vou tratar suas filhas da maneira como elas me tratarem. Se me tratarem com carinho, respeito e educação, elas vão ter o carinho, respeito e educação de volta. Não é porque eu tô aqui sozinha, sem família, né, que vão achar que eu sou um saco de pancadas e vão querer falar pra mim o que querem e o que não querem. Então eu sempre tive ali a minha posição de entrar de cabeça e me impor, porque eu acho que isso é importante. E olham que elas eram adolescentes nessa época, uma coisa que é bem difícil você lidar com adolescente 17, 15 anos, né, e meio que sem saber o que fazer, sem ter... Eu não queria ficar ligando para minha mãe, nem para minhas irmãs para contar, para desabafar. Muitas coisas eu guardei para mim mesma, e só depois de muito tempo que eu fui falando assim aos poucos para minha família, mas porque na verdade eu precisava falar isso para alguém, né? Porque não tinha como guardar só para mim. E por outro lado também eu me colocava no lugar dele, porque imagina, tipo, acabou de encontrar um novo amor, tá super apaixonado como é em qualquer relacionamento, e o que eu vou fazer com as minhas filhas, que eu também amo. Então foi muita barreira, foi bem difícil mesmo, mas aos pouquinhos a gente foi se entendendo, né? Foi ali, sabe, colocando aquela água que a plantinha precisa, porque não adianta eu só querer exigir dele alguma coisa ou só querer exigir das meninas. É um elo, um precisa, é como aqueles Legos, sabe? São peças de um quebra-cabeça que você tem que montar, que de alguma forma são peças que se juntam e formam um quadrado, e é assim que eu vejo, que um precisava do outro, né, para que se formasse em uma família feliz. Mas não foi nada fácil assim. Então a maior lição que eu tive de tudo isso é aceitar as pessoas como elas são, não exigir demais, porque se você exigir demais, você também tem que dar de si. E também o que eu aprendi é que muitas vezes você exige demais do outro e esquece. O que eu faço para fazer essa pessoa feliz, para fazer essa pessoa bem, né? Você tem que também dar um passo para trás em algumas coisas. Como aqui eu moro sozinha com ele, não tenho a minha família, eu faço de tudo para vivermos em harmonia, numa família feliz, porque eu acho que a vida é tão curta, tem coisas assim que vai ficar discutindo porque deixou a toalha molhada em cima da cama, porque não abaixou a tampa da privada. São, assim, as coisas que eu mais prezo num relacionamento assim, é viver bem, sabe? Chegar ao trabalho, como você diz, seu dia de trabalho, tá bem, não tá. Um outro exemplo que eu quero dar pra vocês aqui, junto com esse bate-papo sobre relacionamento, falamos sobre filhos, né, e como que chama? Não lembro o nome agora, mas falamos sobre filhas, e agora eu quero falar uma outra coisa que é sobre o relacionamento mesmo marido e mulher. Há um tempo atrás, assim, eu acredito que mais ou menos um ano, eu percebi que nós estávamos assim, jantava, arrumava a cozinha, cada um ia pro seu computador, né, e ficava aquela coisa assim. E eu pensei assim comigo mesma, nossa, se fica desse jeito assim, vai chegar uma hora que não vai ter uma vida de casal, ela vai ter só uma vida de amigos que vivem bem juntos. E aí eu falei, não, isso não tá bom, vamos fazer alguma coisa para nós dois. Desculpa. E o que nós fazemos agora? Todas as sextas-feiras, depois do trabalho, né, abrimos a geladeira e pegamos todos aqueles restinhos de coisas que tem queijos, tomate,
pepino, você abre a sua geladeira e pega o que você tem de restinho lá na mesa, na geladeira, e coloca na mesa, faz um suco, compra um vinho, e é o que nós fazemos, é o que nós chamamos de sexta-feira a dois, só para nós dois. Fazemos isso todas as sextas-feiras, e assim nós temos mais tempo para conversar, para bater papo, uma coisa de outra, e eu acho que isso é uma coisa que enriqueceu bastante nosso relacionamento, porque eu percebo que quando nós não fazemos as sexta-feiras por determinado motivo X, que temos que viajar, ou que ele vai viajar, ou que talvez porque temos algum outro compromisso, nós sentimos falta. E isso é uma coisa que nós fazemos todas as sextas-feiras, assim, sempre que possível mesmo. Café da manhã juntos aos sábados, ou qualquer outro trabalho da casa juntos, porque a vida é muito curta, minha gente, e os momentos mais importantes são essas pequenas coisas que vocês fazem, né, que nós fazemos juntos. Voltando a falar sobre relacionamento marido e mulher, eu sempre faço alguma coisinha pequena assim quando ele volta de viagem, uma florzinha pendurada, um bilhetinho pequeno no bolso do casaco. São essas pequenas coisas que fazem a diferença. Não adianta você, mulher, ou você, homem, ficar só esperando que o outro faça. Ah, você esqueceu isso, você aquilo. Você tem que dar o seu primeiro passo. E você tem que fazer alguma coisa para que ele se sinta feliz em voltar para casa. Porque você sempre fica emburrada e reclamando disso, daquilo outro, não vai resolver. Se o seu relacionamento tá meio para lá e para cá, eu acho que seria uma boa ideia você tentar começar de novo, né? Como se fossem namorados. Os nossos amigos, não todos, né? Claro, alguns. Há pouco tempo atrás nós fizemos a nossa festa de 10 anos e uma pessoa que estava no nosso casamento disse assim uma coisa que eu não esqueço. Vocês parecem que se casaram ontem, porque podemos ver, né, na cara de vocês o sorriso, a alegria, o amor tá ali sempre. No nosso olhar, da maneira como a gente se olha. Não é um clichê. O seu relacionamento, o seu casamento depende de você. Não adianta você querer só esperar que o outro faça alguma coisa. Dê você o primeiro passo. Pare e pense aí o que é que você está fazendo de errado. E uma das coisas que nós conversamos bastante, principalmente eu que gosto mais assim de perguntar para ele, o que eu mudei nesses 10 anos que eu tô aqui, que nós estamos juntos. Tem alguma coisa que eu faça que você não gosta? Alguma coisa que eu possa melhorar? Precisamos sempre assim estar em busca de coisas novas e fazer com que o seu casamento, o seu relacionamento seja uma árvore que sempre esteja florescendo. Ah, vai ter aquela desculpa, que eu trabalho demais, que eu tenho filhos e tudo aquilo, mas é o iPad, é o iPhone, é a academia, não sei o que mais. Simples, procurem um dia na sua agenda, no seu dia da semana, só para vocês dois. Se você tem filhos, peça para os avós cuidar deles pelo menos uma vez no mês ali, que tenha aquele tempo para vocês dois, para algum amigo, para algum vizinho. Se vocês ficarem priorizando somente a academia, o iPad ali para o Facebook ou outras coisas que não são tão importantes, não tem como. Lembrando que você e seu esposo é o alicerce da família. Se você está feliz, ele vai estar feliz, vai passar essa felicidade para os seus filhos, que vão ver que vocês estão felizes. É um elo. É um círculo, a felicidade, o amor e o carinho, eles caminham juntos. Então, pensem aí se vocês acham que vocês fazem alguma coisa que de repente possa mudar, que está diferente. E não venha me dizer, mas você é casada com um mais velho do que você mora na Europa. Gente, não tem nada a ver. Como eu disse no começo do vídeo,
pro amor dar certo, pro amor, para que ele floresça sempre, não existe idade, não existe cor, classe social, ele só existe dependendo de você. Só você mesmo pode fazer com que essa árvore sempre vai estar florescendo. Como eu disse, são pequenas coisas que você faz assim que fazem toda a diferença. E uma engraçada que eu vou contar pra vocês é o seguinte. Eu faço o lanche para ele levar pro trabalho, né? Tem uma época que ele mais que faz, outra época eu mais que faço, outra época eles não levam. Então dá mais assim, aquela, como uma onda, né? Dá meio aquela equilibrada assim. E uma vez eu fiz um sanduíche com aqueles pãezinhos que nós chamamos de pão de torrada e dei uma mordida. Empacotei de novo bonitinho e coloquei lá na lancheira. E ele levou. Quando foi a hora do almoço que ele foi comer, ele me ligou. Nossa, passou um ratinho por aqui, o que foi que houve com o meu lanche? Então é uma pequena coisa que eu fiz assim, por ser engraçada na hora e que ele não esquece. Então, minha gente, pequenas coisas fazem a diferença. Eu sou do tipo que quando vou presenteá-lo, sempre dou coisas pequenas, até porque eu acho que um presente grande ele não significa tanto como um presente pequeno. Mesmo você dando um simples bilhetinho ali escrevendo eu te amo ou saudades, isso vai fazer com que a pessoa lembre eternamente. E voltando para as meninas, hoje em dia quando a gente senta e conversa, a gente dá muita risada sobre tudo isso. Em setembro mesmo, que uma das meninas veio pra cá, a gente conversou muito, pedimos desculpas uma à outra pelas coisas ditas, pelas coisas não ditas, pelas coisas que não foram feitas e feitas. E nesse mesmo dia ela me disse o seguinte: hoje, com a idade que eu tenho, eu entendo o que você passou, né? E ela pediu 1000 desculpas por tudo que ela fez, porque ela falou, porque pelo fato de ter me feito triste, mas eu não a recrimino, não, como é que se diz? Não apontei o dedo para ela, nem para nenhuma das outras meninas, porque eu me coloquei no lugar delas. Uma coisa assim, eu não sei aonde que eu arrumei tanta força para poder passar por essas coisas todas e tá bem. Eu acredito que eu tenho um pouco assim de personalidade da minha mãe, de aceitar muitas coisas para viver bem. Sabe, tipo as mulheres da época dos anos 60 para trás, assim, que passavam por muitas coisas nos seus relacionamentos e casamentos e viviam bem. Não é que eu seja hipócrita ou... como que eu quero dizer? Uma mulher que passa por tudo e não tem nenhuma reação. Eu só acho que eu quero viver bem, eu não tenho motivo pra ficar fazendo nhenhenhen, sabe, mesquinharia, coisas pequenas pra ficar discutindo por coisas bobas. Eu procuro colocar o amor e muitas coisas em primeiro lugar. É tanto que eu fiz, né, essa tatu aqui do amor, porque eu acho que o amor, ele faz muita coisa. Então, eu espero que esse vídeo, mesmo algumas pessoas achando que é muita baboseira, são coisas que a gente não deixa de fazer ou não faz. E a outra coisa, lembre-se de sempre amar as pessoas que estão ao seu redor, porque quando elas se vão, já se foi e você não pode fazer nada. Não tenham vergonha de dizer eu te amo para as pessoas que você gosta, de demonstrar, né? Porque tem um outro que vai achar piegas, porque o outro vai achar bobo ou besta. Dane-se. Seja você mesma e seja feliz. Com muito amor e carinho, eu me despeço desse vídeo.
esperando que essas palavras, esse bate-papo aí sobre relacionamentos, filhos, casamento e enteados possa de alguma forma ajudar você que vai se casar com um homem mais velho ou com uma mulher mais velha, ou que talvez já passou por isso. Então dê um passo atrás, pare, pense e tente de alguma forma aceitar as coisas como elas são. E você também precisa abrir o seu coração e abrir os seus braços. Então, se tiver aí alguma dúvida, alguma pergunta, vamos bater um papo com amor e carinho e educação, né? Que é o mais importante também, aí nos comentários. Eu espero que todos vocês sejam muito felizes e que de alguma forma esse vídeo, essas palavras possam ali acender uma luzinha no final do túnel ali, porque sempre existe uma luzinha no final do túnel. Um grande beijo a todas, até o próximo vídeo. Tchau!